palavra de Deus no livro de João, capítulo 4, versículo 39. Deus usou um vaso novo, ó glória. João, capítulo 4, versículo 39. Quem achou, diga amém. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciou. Ele disse tudo quanto foi feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor Deus, a palavra é tua, o povo é seu, a unção é sua. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede nesta noite, de poder transmitir, Senhor, a tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor me esconda atrás da tua cruz, e que o Senhor cresça, e que eu diminua, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Antes de você assentar, cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Aleluias. Procure não conversar com teu irmão, não ande, preste atenção na palavra. Esse texto aqui, aparentemente, ele é um texto fácil, mas na realidade, ele é um texto difícil de ser exaurido. Amados, para explicar para vocês, eu vou ter que dar uma volta para chegar onde o Senhor pediu que chegasse. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Só que se você for observar bem, esse nome não tem nada a ver com o planeta, é uma incoerência. Porque o planeta chamado Terra possui 71% de água. Desses 71% de água, 97,5% é água salgada. E apenas 2 e pouco por cento são água doce, água para o consumo. E essa mesma regra, ela também é composta no nosso corpo, o corpo humano. O nosso corpo também é preenchido por 3/4 de água. E cientificamente foi provado que uma pessoa pode ficar sem alimentar até alguns dias, mas sem água ele não consegue ficar. E no capítulo 4 aqui de João, eu não sei se vocês observam, o apóstolo, o discípulo João, ele enfatiza sobre a água. Jesus chamou seus discípulos para ir até um território que até então existia uma guerra milenar, que é o território de Samaria. Porque após a morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel se dividiram em 2, ficando 10 com o reino do norte e 2 com o reino do sul. E eles tentaram então, no reino do norte, copiar tudo que tinha no reino do sul. E mesmo sendo todos judeus co-irmãos, eles não se falavam e era briga ferrenha. O samaritano não podia falar com os judeus.
Prova é que Jesus contou uma parábola do bom samaritano. E Jesus chama eles para ir até Samaria. E entre os discípulos houve um questionamento. Mas por que nós vamos até Samaria, se Samaria não gosta de nós? Por que nós vamos até Samaria, se nós não combinamos? A tribo do sul não combina com a tribo do norte. Por que nós vamos? Talvez alguma pergunta, talvez quando surge, de repente, quando Deus manda fazer algo que vai fazer assim, a pessoa fala, mas por que vai fazer isso? Por que vai fazer aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Os discípulos também eram assim. Só que a grande preocupação dos discípulos era saber por que tinha que ir em Samaria. Eles entendiam que Jesus só tinha vindo para eles, para o Reino do Sul. Para Samaria, não. Eles queriam que Samaria... Prova é que quando Jesus mandou João pregar em Samaria, ele estava indo para a Judéia e tinha que passar em Samaria. Os samaritanos falaram, aqui vocês não vão passar. E aí eles tinham que dar outra volta. E era longe. Aí João, que nós chamamos hoje de apóstolo do amor, ele chegou para Jesus e falou, mestre, o senhor tem todo o poder no céu e da terra, pede fogo, consome esse povo. Nós vai dar volta? Né? Aí Jesus, não, ele deu a volta. Agora Jesus chama eles para ir até Samaria. Aqueles que outrora ele havia pedido, que João tinha sugerido para descer fogo. E quando eles chegaram num determinado lugar, em Sicar, Jesus foi até o poço, deixado por Jacó. E ali naquele poço, ele disse para os seus discípulos, e os discípulos disseram assim, mas o senhor vai beber água e pão? Aí Jesus disse para eles, então vai comprar pão. Vocês vão comprar pão, deixa eu aqui. E Jesus estava ali, de repente vem uma mulher tirar água no poço. E Jesus então pede água para ela. E ela disse assim, mas como o senhor se atreve a pedir água para mim? Sendo eu samaritano e o senhor judeu, o senhor não sabe que nós não podemos conversar? O nosso povo não se entende? Aí Jesus disse para ela, essa água que você está tirando, você vai beber e vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Aí ela disse, mas esse poço aqui foi deixado por meu pai Jacó. Aí Jesus disse assim para ela, faz o seguinte, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho um marido. Ele disse, disseste bem, porque já teve vários, e o que você tem agora não é teu. Ela olhou e disse, vejo que tu és um profeta. E acontece que quando Jesus estava evangelizando a mulher samaritana, os discípulos chegaram. E um olhou para o outro, viu Jesus no poço, conversando com a mulher. Você pensa que é só hoje que tem fofoqueiro? Intruso, não tinha também lá. Um olhou para o outro e falou assim, por isso que ele mandou comprar pão. Por isso que ele mandou comprar pão, né? Por isso, ó, Jesus está com, né? Por isso que ele mandou comprar pão. Por que eles pensaram assim? E por que eles questionavam? Porque eles são, como nós somos, temporais. Nós somos temporal. Nós não somos eternos. E o homem acredita naquilo que ele vê. Ele tira suas conclusões por ele mesmo. Quando alguém fala algo de você, ele não está julgando você, ele está julgando você por ele. Porque ele no teu lugar faria aquilo que ele está dizendo que você está fazendo. Aí, Jesus estava ali. A mulher voltou para a cidade, anunciou que ele estava. Os samaritanos vieram ter com ele. E ele ficou mais 2 dias ali. Eu não vou pregar sobre a mulher samaritana. Isso foi apenas um ênfase para entrar.
Acontece, amados, que a mulher tinha uns baldes para tirar água. Mas Jesus não precisava daqueles baldes dela para ele dar água para ela. Aqueles baldes que a mulher usava significa na nossa vida nossos projetos, nossa sabedoria, nossos planos, nosso eu, nosso entendimento. Deus não precisa do teu eu, Ele não precisa do teu entendimento, Ele não precisa do teu projeto para poder mudar a tua vida e tua história. Porque muitas vezes Deus determina nós fazermos as coisas, mas nós achamos que nós somos experientes demais. A mulher samaritana, ela diz assim: quem é o Senhor para pedir água para mim? Você não vê que eu sou samaritana? Só que ela não sabia que ela estava conversando com o Filho de Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus abençoe a nossa vida, querendo que Deus resolve os nossos problemas, só que nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Nós queremos que seja resolvido do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. Só que o agir de Deus não é assim. Vamos para o deserto quando Jesus multiplicou peixe e pão. Se fosse para o homem temporal realizar aquele problema, ele ia na padaria e mandaria fazer milhares de pães. Ou senão, ele queria ter um monte de pão para ele poder sair distribuindo. Só que Jesus não deu. Jesus pegou um pão, deu para cá, colocou dentro de cada cesto, um pedacinho de peixe dentro de cada cesto e falou: distribui. Pelos olhos temporais, pelos olhos humanos, é impossível. A pessoa diz assim: eu não vou, imagina. Só que o Senhor sabe todas as coisas. Muitas vezes Deus manda você fazer algo, mas você acha que aquilo que Deus está pedindo para você fazer é tão pequeno perto do teu problema que você acha que não vai resolver. Você imagina você no deserto e aí chegam os discípulos, Jesus pega o teu cesto, coloca lá um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe e fala: distribui para a multidão. E eu pergunto: você iria? Hoje você fala: eu iria. Jesus ia multiplicar. Até então não tinha acontecido nenhuma multiplicação de pão, de pães. Não tinha. Eu tenho certeza que os discípulos, ele está mandando, nós vamos fazer. Mas Tomé, que é o representante do cristão do século 21, com certeza Tomé falou: não, vai passar uma vergonha aqui. Só que quando Deus quer agir, amados, Ele age do jeito dele, da forma dele, do método dele. Quando Deus quis que o povo de Israel atravessasse Jericó, exército que nunca tinha perdido uma batalha, muralha impossível de ser derrubada por braços humanos, o Senhor fala assim: ó, vocês vão dar 7 voltas. E no final da 7ª, no último dia, vocês vão dar mais 7. E depois na última vão gritar. Eu pergunto para você: se você fosse judeu e estivesse ali, o que você diria para Josué? Você é louco? Imagina o soldado de Jericó em cima da muralha olhando o povo dando volta. Eles falavam assim: esse povo ficou doido, fica dando volta. Eles estão atacando? Não, eles estão dando volta. Estão dando volta. Só que no último dia eles tocaram umas trombetas e gritaram: a muralha caiu. É que nós queremos algo que enche os nossos olhos. Só que para Deus fazer um milagre, Ele não precisa do meu balde, Ele não precisa da minha opinião, Ele precisa apenas da minha fé. Aí vem o porém. É fácil ter fé? Prova é que nós estamos vivendo em uma época que as pessoas acreditam em videntes, as pessoas acreditam em muitas coisas. Só que uma boa parte dos que diz cristão não acreditam que Deus fala.
Aí eu te pergunto, esse é o povo que está sendo preparado para morar no céu? Eu quero dizer para você que hoje os homens se escondem atrás das placas denominacionais. Só que lá no céu não tem. Tem pessoa que bate no peito e fala assim, porque se você não for da minha igreja, você vai para o inferno. Não está escrito isso. O que Jesus disse? Quando Tomé diz para Jesus assim, Tomé, eu não sei para onde o senhor vai, como eu posso saber o caminho? Jesus disse para ele, você não sabe o caminho não? O caminho é a igreja do Evangelho Quadrangular, irmão. O caminho é a igreja tal. O que Jesus disse para ele? Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele disse, foi bem claro, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele foi bem claro. Ele podia dizer assim, você não sabe? Estou deixando a igreja tal aqui, ó, só você seguir ela. Não, mano. Ele disse, eu sou o caminho. E muitas vezes, amado, nós entramos no caminho nós achando que nós não vamos enfrentar lutas, nós não vamos passar dores, nós não vamos enfrentar dificuldades, só que nós esquecemos que nós habitamos num mundo mau. E Jesus nos alertou dizendo, no mundo tereis aflições. E ele disse, sem mim nada podeis fazer. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você. Quando nós recebemos uma ordem de Deus para fazer, e nós fazemos do nosso jeito, não do jeito que Deus quer, nós agimos como Caim. Caim agiu do jeito que ele achava que tinha que ser, não do jeito que Deus havia ordenado. E muitas vezes, amados, a bênção de Deus está tão perto de nós, é que nós estamos nos comportando como os Geazes da vida. Nós só enxergamos os problemas. Você sabe o que eu estou dizendo, o exército da Síria cercou Israel. Cercou a tenda onde estava o profeta. Geazi chegou, olhou assim e viu aqueles carros, cavaleiros, todo que tinha. Ele voltou e falou para o profeta, profeta, nós estamos mortos, profeta. Nós estamos fritos, profeta. Aí o profeta falou assim, por quê? Ele pegou e falou assim, olha o exército cercando nossa cabana aqui. Olha, ai meu Deus, nós estamos fritos, Jesus, nós estamos fritos. Aí o Senhor, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse moço. Aí os olhos espirituais dele foram abertos, ele viu que aquele exército era tão pequeno perto do exército de Deus que estava ali. Só que muitas vezes nós colocamos o problema lá em cima e Deus lá embaixo. Nós achamos que o problema é difícil demais e achamos que Deus é limitado. E é o contrário. Deus é o Todo-Poderoso. Pequeno é aquele que tenta nos atingir. Entenda, o que nos ataca é muito menor do que aquele que nos defende. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para imaginar por que Deus criou o mundo? Aqui eu dei essa volta toda para entrar num tema temporal e eterno. Por que os discípulos olhavam aquela cena de uma forma, só que Jesus olhava de outra? Os discípulos eram temporal, como nós somos. Por que os discípulos muitas vezes disseram assim, o que é isso para tantos? Pouquinho pães para distribuir para uma multidão, porque nós somos temporal. Mas Jesus é eterno. Por que Geazi
viu apenas o exército da Síria, porque ele é temporal. Então vamos lá. Por que Deus criou o mundo? Você já parou para imaginar? Se você fosse Deus, você está lá no céu, recebendo toda a honraria. Você inventaria de criar a terra, colocar o ser humano, para depois um matar o outro, um odiar o outro? Você faria isso? Ah, eu não sabia que ia acontecer isso. Deus sabia. Por que ele sabia? Porque ele sabe todas as coisas. Por que ele fez isso? Você já parou para imaginar? Você com certeza fala, não, vou ficar quietinho aqui no meu canto, como nós fazemos hoje quando surgem muitos problemas. Você fala assim, cada um no seu quadrado. A criatura que ele criou, o anjo de luz que ele criou, foi o que desceu. E que não é temporal, ele é eterno. E por que então Deus criou o homem? Você já imaginou isso? Aí você pergunta assim, mas se Deus sabia que Satanás seria tão ruim e ia destruir o homem, por que ele não terminou com ele lá em cima ao invés de expulsar ele para a terra? Para dar liberdade para mim e para você da escolha entre a verdade e a mentira. Deus não é aquele que fala assim, você tem que ser meu, porque se você não for meu eu te mato. Deus não faz isso. Se você tiver que ser dele é por amor. É para você escolher o que você quer. Agora o nosso adversário já é o seguinte, você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele nos odeia. Por que ele nos odeia? Porque Deus te escolheu e excluiu ele. Ele é invejoso. Ele tem ódio no coração. Porque ele está excluído da glória de Deus. Ele foi excluído da glória de Deus. E Deus escolheu você para morar na glória de Deus. Então ele não quer permitir de forma nenhuma que você vá. Então vamos aqui. Segundo a teologia, Deus criou o mundo para ser a morada do tempo. O que é a morada do tempo? No mundo nós temos o tempo que é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Na eternidade não tem o tempo. Na eternidade não tem o horário. Na eternidade não tem semana. Na eternidade não tem mês. Na eternidade não tem ano. E esse tempo que Deus criou aqui, ele é tão valioso nas nossas vidas, que você vende ele para você sobreviver. Pastor, eu vendo o meu tempo? Vende. Você vai trabalhar numa empresa, você é contratado por 40 horas semanais. Então, aquelas 40 horas do seu tempo, você vai estar dedicando a uma empresa. Agora vem um detalhe que você precisa saber. Ele não fez isso apenas, o mundo apenas para ser morada do tempo. Foi um dos motivos. Mas ele fez isso para provar que ele pode simultaneamente viver na eternidade e no tempo. Nós não. Nós só vivemos no tempo. Se eu quiser viver a eternidade, eu tenho que sair do tempo, eu tenho que morrer, desligar. Agora Deus não, Deus é eterno. Na eternidade e no tempo. E a prova disso
É só você olhar para o céu, ver as estrelas, cada uma na sua distância, o mar, tudo. E Ele sustentando com a mão. Eu quero dizer para você, você não consegue levantar a tua mão direita se Deus não permitir. Então Deus está no tempo. Pastor, eu não estou entendendo, você vai entender. Os anjos, eles são eternos. Eles não vivem no tempo. Aqui tem anjos. Você está vendo eles? Por que você não está vendo eles? Porque eles são eternos. O dia que você deixar de estar no tempo, você vai passar a ser eterno. Aquele que Deus dá visão, ele consegue ver os dois tempos. É bom? Não sei. Que tem coisas que você vê que você não gostaria de ver. Tem coisas que você vê que você ama ver. O operar de Deus, os anjos de Deus, maravilhoso. Porque nós somos temporais. Agora Deus, simultaneamente, Ele vive nos dois tempos. Eterno e no tempo. Então eu quero dizer para você nessa noite, nesse tempo que nós vivemos, se nós olharmos para dentro de nós, existe uma Samaria, chamado coração. E nessa Samaria, chamado coração, muitas pessoas carregam ódio, rancor, ansiedade, depressão, solidão, medo. Mas Jesus, nesta noite, está dizendo para você assim: me dá a chave desta Samaria, entrega teu balde, porque a água que eu te dou, se você beber, nunca mais você vai ter sede. E dentro de nós existem traumas, conquistas que você tentou fazer, não conseguiu. Muitas vezes você acha que você é incapaz, mas você não é incapaz. Você é um escolhido por Deus. Algo que você planejou fazer, mas não deu certo, e você diz assim: por que Deus não olha para mim? Deus está olhando para você, que você vê hoje, se é temporal, Deus te vê amanhã. Aquilo que aparentemente para você seria uma bênção hoje, seria um fracasso para você amanhã. Aquilo que aparentemente seria bom para você hoje, para amanhã seria uma derrota para você. Então deixa Ele cuidar de você. Porque aquela mulher, quando ela chegou ali no poço para tirar água, ela sequer olhou do lado, ela estava focada para tirar água. E falando sobre esse poço, quando Deus ordenou para Jacó furar o poço, geralmente a gente fura poço é no terreiro de casa. Só que Deus falou para ele furar no deserto. Ele gastou 20 anos furando poço. Muitas vezes, amados, Deus determina: ó, você vai furar o poço no deserto. Senhor, mas é 50 graus na sombra. O Senhor diz: mas você vai furar um poço, e desse poço vai jorrar água que vai matar a tua sede e vai saciar. Só que muitas vezes nós queremos as coisas detalhadas.
Eu quero terminar. Talvez você começou a olhar para trás, da onde você saiu, e aonde Deus diz que você vai chegar. Só que como temporais que nós somos, nós achamos que nós não vamos suportar. Por quê? Porque nós olhamos a circunstância, Deus olha o propósito. Nós olhamos o momento, Deus olha amanhã. Você já viu aquela pessoa que ela quer ser médico? Só que ela não gosta de ver defunto. Quando chega e fala assim, agora você vai, é assim, vamos cortar aqui. Ele vai fazer, desmaiar. Já imaginou seu médico desmaiar na hora da cirurgia? Para ele chegar lá, tem que ter um preparo. O socorrista. Já imaginou um socorrista sem preparo? Ele chega lá, tem um acidente, ele tem que juntar, ele olha assim, ele... Não, tem que ter um preparo. Eu quero dizer para você uma coisa, entenda o que eu estou dizendo para você. O coveiro, quando ele começa na profissão, chega um enterro de alguém, a família chorando, ele chora junto. O segundo vem, a família chorando, ele chora junto. Quando chega nos 10 mais ou menos, ele já não chora. Daí um tempo, é apenas um processo do seu trabalho. Ele aprendeu a lidar. Então sabe por que você está na prova, irmão? É porque Deus está te preparando, porque o projeto e o propósito que Ele tem, com os olhos temporais, você não consegue almejar, não consegue conquistar. Então Ele está te preparando, porque quando você chega lá, você não vai dizer que você ouviu falar, você vai dizer, eu vivi, eu aprendi e eu sei que o meu Deus faz. Você não vai ser um contador de história. Estou contando a história de Jesus. Não, você vai apresentar o teu grande amigo Jesus. Fique de pé.